Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Se você chegou pela primeira vez e não está inscrito ainda e puder, se inscreva no canal, ative as notificações e, se gostar do vídeo, deixa o seu like e comenta alguma coisa aqui embaixo para nos ajudar aí no engajamento. Bom, o Instituto Real Time Big Data realizou um levantamento sobre a disputa eleitoral em Minas Gerais para 2022. A pesquisa vai mostrar o cenário na corrida pelo governo do estado e também pela vaga no Senado Federal. E vai trazer também como está a avaliação do governador Romeu Zema, que é do Partido Novo, e também do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, que é do PSD. A pesquisa ouviu aí 1.000 eleitores entre os dias 21 e 22 de setembro e tem uma margem de erro de 3 pontos para mais ou para menos. Vamos trazer aqui os números e depois algumas reflexões a respeito deles. Bom, vamos trazer aqui então os números primeiro para o governo do estado. Romeu Zema aparece liderando com 38% dos votos, em segundo Alexandre Calil com 23%, em terceiro André Janones aparece com 7%, ele que é do Avante. Aí em quarto lugar, Áurea Carolina, que é do PSOL, aparece com 3%, Carlos Viana 2%, aqui a curiosidade é que o Carlos Viana é do mesmo partido do Calil. E depois Reginaldo Lopes com 2% dos votos, ele que é do PT. Brancos e nulos, 18%, indecisos, 7%. Bom, então nós temos aqui, meus amigos, em Minas Gerais também uma polarização, mas é bom destacar que ela é diferente da que nós temos aí para eleição para presidente da República neste momento. Por que eu digo que ela é diferente? Porque aqui em Minas nós temos o Romeu Zema, eu vou trazer os números aqui, e também o Alexandre Calil, ambos bem avaliados, né, pelo eleitorado. Claro que o Calil aqui está com uma avaliação bem melhor como prefeito do que o Zema como governador. Quando a gente olha para as pesquisas para presidente da República, a gente tem uma polarização, só que em torno de dois candidatos com uma rejeição muito alta, Lula e Bolsonaro. Por isso é que eu digo que o país clama por uma alternativa que muita gente quer chamar de terceira via, o nome pouco importa, mas é uma alternativa que se apresente em condições de quebrar a polarização e vencer as eleições para presidente da República. Hoje, né, a alternativa mais bem colocada nas pesquisas é Ciro Gomes, que além de ser aí o melhor colocado para isso, tem também um projeto de país muito bom que vale a pena realmente conhecer. Vamos ver então como é que está a avaliação do governo Zema. Ele é considerado ótimo ou bom para 43% dos entrevistados, 30% consideram regular, 21% ruim ou péssimo, 6% não sabem ou não responderam. E Calil, ele é considerado aí da sua administração ótima ou boa por 64% dos entrevistados. Então 64 aqui, 43 para o Zema. É considerado regular, 20%, e 13% consideram ruim ou péssima. Então a gente percebe aqui, como eu disse, ambos mais bem avaliados do que avaliados no sentido aqui negativo. Então essa aqui é a diferença. Por isso que a alternativa ou a terceira via em Minas vai ter uma vida muito mais difícil do que a alternativa para a polarização Lula-Bolsonaro. Bom, aqui nós temos algumas dúvidas sobre esse cenário. Porque tirando Calil e Zema, nós temos aqui 3 que atualmente são deputados federais e que são colocados como possíveis nomes para o ano que vem, que é o André Janones, a Áurea Carolina e também o Reginaldo. Todos os 3 são deputados federais. Eu acho que eles têm condições de serem reeleitos e fica a dúvida, será que eles vão arriscar realmente ir para uma campanha numa missão que eu acho quase impossível e ficar aí 4 anos depois sem mandato, ou mesmo que seja 2 tentando alguma coisa nas eleições municipais em 2024? Vamos aguardar e ver. Bom, e nesse caso aqui o PT e o PSOL precisarão avaliar, né? Porque eles certamente vão querer palanque para o Lula e para o PSOL, caso o PSOL não apoie o Lula em 2022. E a alternativa deles aqui poderia ser lançar um outro nome, que seja vereador, mesmo em caso de derrota, volta e continua o seu mandato. Ou algum outro político que neste momento não tem mandato, do que arriscar colocar o nome aqui da Áurea e do Reginaldo. Bom, e em relação ao Calil estar aqui em segundo, muita gente pode ficar surpresa, como que pode o Calil estar atrás do Zema? Mas é bom lembrar, o Zema é governador do estado, o Calil é prefeito de BH. Eu acho que o Calil vai crescer muito na medida em que a população do interior ficar sabendo dos feitos dele como prefeito, da seriedade com que ele tratou, por exemplo, a pandemia,
Então o Calil, além de tudo, eu adoro o discurso do Calil, já falei aqui outras vezes. Então eu acho que o Calil cresce muito e, na minha opinião, a briga aqui em Minas Gerais ela vai ser sim acirrada, mas eu ainda acho que o Calil ganha. E sobre o apoio dele nas eleições presidenciais, eu acho que ele vai esperar por enquanto o rumo que o seu partido, o PSD, vai tomar. Se realmente vai ter candidato, como o Gilberto Kassab, que é o presidente, por enquanto aposta e fala que sim vai ter, ou se ele vai apoiar outro candidato a presidente. Eu acho que o PSD não terá candidato e a tendência é que o Calil apoie Ciro Gomes, como ele fez, por exemplo, em 2018. O Calil era prefeito de Belo Horizonte, estava no PHS que apoiou a candidatura de Henrique Meirelles. Mesmo assim, o Calil pediu licença não remunerada da prefeitura e foi para a rua, foi dar entrevista em rádio pedindo voto para o Ciro. E o Ciro lá em BH, como aconteceu também em algumas outras capitais, ficou em segundo lugar. Romeu Zema lidera neste momento, tem uma taxa de aprovação boa, eu considero até acima daquilo que ele realmente merecia, mas vamos aguardar ver como vai ficar 2022. Há rumores de que ele estaria de saída do Novo, o seu vice, que também era do Novo, já saiu e foi para o PSDB. Vamos avaliar se ele vai continuar colado com o Bolsonaro, né, como está desde quando foi eleito. Ele que foi eleito também graças ao Bolsozema, naquela dobradinha Bolsodória, Bolsozema, e aí se em 2022 ele vai continuar com essa ou se ele vai desembarcar desse apoio ao governo e colar com outro candidato. No caso aqui, o perfil mais parecido seria o do João Dória. E para o Senado, a pesquisa vai trazer que Antônio Anastasia lidera com folga, tem 18%, ele que é do PSD e atualmente é senador, está no fim aí do seu mandato. Rogério Correia, que é do PT, aparece em segundo com 8%, Agostinho Patrus do PV com 4%, Marcelo Álvaro, bolsonarista do PL, 2%, Marcelo Aro, do PP, 1%, brancos e nulos, 40%, e indecisos, 29%. É impressionante, você tem 69% aqui que, por enquanto, não escolhem nenhum, que demonstra que existe, sim, um espaço muito grande para uma outra alternativa. Lembrando, então, reforçando a questão da Anastasia, ele é senador, está no fim do seu mandato, tudo indica que tentará continuar no cargo e com o apoio de Alexandre Calil, que é do seu partido, ele tende a ficar também mais forte. O PDT fala em lançar o nome, por exemplo, de Mário Heringer para o Senado, ele que atualmente é deputado federal. Mas eu acredito que, dependendo da costura que for feita aqui em Minas, talvez o PDT recue nessa intenção do Mário e, em troca, o Calil apoiaria o Ciro para a presidência e o PDT entra realmente abraçando a candidatura do Calil. Um outro quadro importante aqui do partido, que é a Duda Salabert, que foi candidata ao Senado em 2018, quando ela ainda estava no PSOL, depois ela foi para o PDT, foi eleita a vereadora mais votada da história de Belo Horizonte, tinha também, ou tem ainda pretensões de tentar uma vaga ao Senado, mas eu acredito que ela vai mesmo se candidatar a deputada federal e tem tudo para ser eleita com muita folga e de ter uma votação histórica aqui no estado de Minas Gerais, e com isso o PDT também passa a ter mais forças para negociar um apoio do Calil ao Ciro Gomes aqui no estado de Minas Gerais, que é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, e há uma tradição aí de que quem vence em Minas também vence no Brasil. Vamos aguardar e ver se essa tradição se mantém ou se dessa vez ela será modificada. Bom, meus amigos, vamos aguardar, ver como que vai ficar aqui o cenário de Minas. Eu acredito que para o governo do estado não teremos grandes alterações, a tendência é ficar realmente entre Zema e Calil. E para o Senado é que a pesquisa mostra que sim, há um espaço muito grande para que um outro nome surja e eventualmente Anastasia não seja reeleito. Bom, então é isso, meus amigos. Eu agradeço a todos e até o próximo vídeo aqui no canal Politizando.